tentando pensar, né, como começar essa mesa para dialogar principalmente com a questão do Novembro Negro. E eu acho que a melhor forma de eu começar é falando sobre a minha posição aqui enquanto professor da Escola de Música. Não sei se é de conhecimento de todos, houve um concurso no início do ano com reserva de vagas. Em 2024 houve sorteios para saber qual área da Escola de Música ia receber essa vaga de reserva de vaga. E eu estudei aqui na escola no doutorado, no mestrado e no doutorado, porém eu sou formado na UEM. Mas quando eu vi que essa vaga, que é lógico, né, depois que eu defendi o doutorado, eu ficava sempre de olho nos editais que iam saindo e sempre ali no Diário Oficial da União para ficar de olho no que ia acontecer, né, em relação a concursos e processos seletivos. E eu vi saindo isso de que ia ter esse sorteio, né, de vagas. E quando eu vi que saiu para a área de música e cultura, da onde eu fiz, né, então eu fiquei um pouco, assim, eufórico, obviamente, porque eu pensei, uma possibilidade de eu fazer esse concurso e ser aprovado. Então, assim, esta vaga, esse concurso aconteceu nesse ano, no início do ano, em janeiro, se não me engano, e eu fui aprovado. E o importante, eu acho que isso é um elemento também que é bem, assim, muito relevante, eu acho que é bom eu também pontuar sobre isso. A partir da minha experiência nesse processo seletivo, né, de tudo que eu tive que pensar e tudo que passou pela minha cabeça em relação a esse recorte, né, porque levando em consideração que é a primeira vaga que tem essa destinação de vagas aqui dentro da Escola de Música, né, e a gente sabe como é o perfil da Escola de Música. É um perfil no qual a gente, né, ao longo de décadas, séculos, não séculos, já que as universidades não são tão antigas no Brasil, pessoas, né, como eu me apresento aqui, pessoas com a minha característica fenotípica, elas geralmente não eram aceitas ou não aceitas, mas as dificuldades para que elas adentrassem nesse espaço sempre foram diversas. E eu acho que um elemento que é fundamental nisso é a própria institucionalização da escolha dessas pessoas. Então, na verdade, quando sai esse concurso ele está embasado em leis. Então, a partir do momento que uma lei se torna para atingir, né, o público necessário, ou seja, os brasileiros que precisam acessar, né, esses espaços, então é necessário que ela seja cumprida. Então, a partir do momento que eu estou compartilhando isso com vocês, é para que vocês, enquanto alunos, colegas, professores, reconheçam que isso é um passo, não é um pedido e não é uma solicitação, isso é uma legislação que está, né, na legislação brasileira desde o ano de 2012, se não me engano, 2014. Que é uma lei que se chama, o número dela, né, 12.990, de 2014, que versa sobre a reserva de vagas em docência acadêmica, lei que determina 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para pessoas negras. E eu acho que também, de certa forma, ela é um desdobramento de toda uma legislação que já vem sendo construída principalmente pelo movimento negro desde a década de 50, década de 60, que vai culminar com a Lei 10.689 de 2003, que é o ensino de cultura, ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Então, essas leis vão se desdobrando e vão tornando esses espaços mais a cara da sociedade brasileira. Até porque, quando a gente pisa na rua, ou a gente entra no mercado, a gente vai a um supermercado, a gente vai nas escolas, não sei se vocês já tiveram experiência de dar aula para ensino médio ou escola básica, a cara das pessoas, a cara das crianças, dos jovens e das pessoas que estão nesses ambientes, ela é completamente diferente da cara das pessoas que nós vemos dentro da universidade, principalmente nos cargos como professores, diretores e etc. Então, acho que esse elemento ele é fundamental. Então, eu estou compartilhando com vocês todo esse contexto para que eu encoraje quem se vê, né, como uma pessoa que sofre
qualquer tipo de violência dita racial, que você tenha a noção de que eu estou aqui, de certa forma também, como representante disso, e eu não pretendo ser o primeiro. Eu acho que, assim, a gente começa uma fila e a gente quer que tenha mais pessoas que entrem nessa fila para que a gente consiga tornar, então, esse universo, esse ambiente, um ambiente de acolhimento para todos os tipos de pessoa. Eu acho que a luta em questões étnico-raciais ela é extremamente importante, profunda, e a gente pode incluir as outras lutas, porque somando todas as lutas é que a gente vai, sei lá, conquistando esse espaço, essa universidade múltipla, multiétnica, multicultural, com pessoas de todos os tipos. Eu acho que ser negro ou ser considerado como negro é uma especificidade, mas existem outras lutas que também podem se somar a isso para que a gente consiga construir, então, essa tão falada e essa palavra tão difícil de caracterizar, principalmente no Brasil, que é essa ideia de democracia, né? Ou seja, esse compartilhar de espaços, de direitos e deveres dentro de uma sociedade equânime, igualitária, e que a gente possa modificar esse ambiente. Eu acho que é assim, a gente modifica o ambiente na escola básica, depois a gente modifica o ambiente na universidade, depois nos mercados de trabalho, depois nos cargos de direção e etc. E eu acho que eu trago esse primeiro momento para que eu compartilhe isso com vocês e vocês tenham noção disso, que eu acho que é extremamente importante. Foi importante para mim e quero muito que seja importante também para vocês me observarem como essa pessoa que está aqui por conta de uma política de Estado, gente, não é política de governo, ok? Isso é uma lei que está dentro da Constituição, não da Constituição, né, mas é uma lei que faz parte do Estado e não do governo. E é isso, aí esse início só para a gente colocar os pingos nos is, eu acho que é fundamental. Eu vou falar um pouco brevemente, vou chegar até na parte de pesquisa, falo da minha vida um pouquinho e falo da parte de pesquisa, porque aí depois a gente já começa essa parte da pesquisa, até também porque eu tenho que ver o horário, né, porque já estamos perto das 2 horas. É o seguinte, eu não sou daqui de Belo Horizonte, mas sou mineiro, sou de São João del Rei. Provavelmente todo mundo tem algum amigo, algum colega de São João del Rei. Eu comecei a estudar, na verdade assim, tem uma questão que é muito interessante sobre ser negro numa cidade onde tem um exército, né? Lá em São João del Rei tem o 11º Batalhão de Infantaria e Montanha. A minha mãe sempre teve o sonho de que eu entrasse para o exército para ser músico. E aí por quê? Porque é o único, não o único, mas um dos únicos ou dos lugares mais escolhidos no Brasil para pessoas negras seguirem a carreira de estabilidade financeira. Então a minha mãe já tinha esse pensamento de que eu entrasse no exército e seguisse uma carreira musical para ser músico e ser um funcionário público e seguir carreira e me aposentar. Então ela tinha esse pensamento, né, e ela queria que eu estudasse música. Então assim, antes de tudo, ela queria que eu fosse músico e músico militar. E aí ela me colocou no conservatório da cidade. Eu realmente não me adaptei de forma alguma ao que era o conservatório. E em São João del Rei, na rua debaixo da minha casa, em São João del Rei, ali eu moro naquela região mesmo ali, meio colonial ali, a rua Santo Antônio, que é essa rua onde tem tanto a orquestra Ribeiro Bastos, a orquestra Lira São Joanense, que são quase tricentenárias, e na rua de baixo também tem a banda Teodoro de Faria, que é de 1902. E aí a minha mãe me levou para lá, já que eu estava muito assim, faltando aula e não seguia, estava seguindo esse ensino mais quase que escolar, né? Porque tinha uns graus para seguir. E aí minha mãe me colocou na banda e a partir da banda eu fui aprendendo instrumento de sopro. Então o trombone é o meu instrumento desde então. Então assim, eu comecei a tocar trombone com 13, 14 anos. E foi o meu instrumento principal, apesar de que, como vocês devem saber, né, bandas, geralmente a gente vai tocando alguns instrumentos. A gente toca caixa, toca bumbo, eu já toquei tuba, eu toquei trompa, eu toquei bombardino, né? Ou eufônio, como o pessoal costuma chamar. Então, assim, foi uma caminhada por esses instrumentos até em torno ali do ano de 2004, 2005,
até o professor Marcos Flávio aqui da escola deu um curso naqueles festivais de inverno e ele me incentivou de alguma forma a seguir uma carreira musical, né? Ou seja, né, fazer uma graduação em trombone. E foi a partir daí que eu me mudei, né, aqui para Belo Horizonte, fiz o vestibular, só que eu estudei na UENG. Eu fiz o meu curso, na minha graduação em trombone na UENG. E nesse meio do caminho, né, e é muito interessante porque, assim, apesar de ter essa noção de falar que não que ninguém queira, mas ser professor, né, mas acaba que na banda tinha essa característica, né, enquanto aluno mais velho, você acaba tendo que ensinar para os alunos mais novos. Então, na banda de onde eu vim, acaba que as pessoas que gostavam muito, e eu era faminha, ou seja, né, eu chegava da escola, já deixava na mochila e já ia correndo para a banda, e eu ficava lá até 10 horas da noite. Não fazia absolutamente nada da escola, mas em compensação eu estava lá sempre tocando instrumento. E isso foi também um motivador para eu seguir essa carreira, né? E acabei me tornando professor dentro da banda, né? E eu sempre falo que as bandas, principalmente aqui em Minas Gerais, eu não sei exatamente como funciona em outros lugares, ela também é um espaço de sociabilidade, né? E ela é um espaço de formação informal, nesse sentido, porque acaba que você não recebe exatamente um diploma, né? Mas você tem uma atividade intensa a nível de você, né? Tem muitas pessoas, né, que chegam em níveis assim, mesmo tocando numa banda ali como, não exatamente um hobby, mas uma parte da sua vida, as pessoas tocam a níveis muito altos, né? E isso foi um incentivo para mim nessa época. Então eu acabei mudando para Belo Horizonte, fiz a graduação, aí dei aula em alguns projetos que vocês devem conhecer, por exemplo, o projeto Música de Sarzedo, eu dei aula lá entre os anos de 2010 e 2018. Depois eu fiz o mestrado aqui na Escola de Música, entre os anos de 2012 e 2014. Depois eu fiz uma coisa estranha, meio assim, mas quando eu terminei a licenciatura, acabei começando a dar aula para crianças, e dar aula para crianças de um instrumento como o trombone foi algo muito desafiador. E aí eu pensei em fazer uma licenciatura em trombone para eu ver se o curso de licenciatura poderia me dar algumas ferramentas interessantes para eu aplicar no ensino de música para crianças, né? E jovens, né? Menorzinhos, porque o trombone é aquele instrumento que estica o braço, né, gente? Vocês já sabem. Então é um instrumento muito grande, inclusive para pessoas de estatura média é um instrumento bem grande. E aí eu fiz a licenciatura e depois, no meio da licenciatura, eu acabei passando aqui no doutorado na escola, fiz um processo seletivo lá na UENG para professor substituto. Então eu estava fazendo a graduação, sendo professor na instituição, seja, dentro da UENG, e ainda fazendo doutorado, e eu tive que resolver em algum momento ir largando as outras coisas. E aí eu terminei, né, o doutorado em 2022, e como eu expliquei no começo, né, fiz esse concurso aqui na Escola de Música e agora sou professor aqui na área de Música e Cultura, e onde eu fiz o mestrado e doutorado estão interligados com essa área de Música e Cultura. E aí um detalhe, né, a minha pesquisa, até para eu começar a falar da pesquisa e depois passar para todo mundo, aqui eu falando um pouco mais rápido, gente, por causa do tempo, mas a minha pesquisa, ela vai discutir questões raciais, ou seja, quando eu comecei a fazer um projeto de pesquisa, eu tive contato com, assim, na banda tinha um repertório que eu gostava de tocar. Era um repertório de um compositor chamado José Lino de Oliveira França. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1952. Eu tive interesse pelas composições dele, era um homem negro, nascido então, né, nesse final do século XIX, com todo esse envolvimento, com tudo que ocorreu no Brasil nessa virada de século, né? Nessa ideia de busca pela identidade, toda aquela construção. E eu comecei a pesquisar esse compositor. E eu não consegui entender por que o repertório desses compositores, de São João del Rei, etc., principalmente esses compositores que tinham essa música caracteristicamente ligada a essa ideia de que era uma cópia de uma música europeia, por que esses compositores não entravam nessa dita história da música brasileira? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso. E, na verdade, nesse trajeto, eu me deparei com autores como o Renato Almeida e o Guilherme de Mello, que são os autores que vão escrever as primeiras histórias da música brasileira, que é 1908 e 1926.
E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre esse discurso, que eu chamei de uma trágica e ambígua racialização do discurso musicológico brasileiro, que valorizava essa música que vai se tornar então uma música nacional brasileira, porque ela tem elementos, né, às vezes retirados de povos indígenas e povos negros do Brasil, para chamar de brasileira, e essa exaltação dessa concepção de mestiçagem. Então eu fiz essa pesquisa, na verdade, foi no mestrado, e depois eu aprofundei um pouco mais na obra do Renato Almeida, especialmente essa história da música de 1926, para fazer uma pesquisa aí já mais conectada com quem ele era, quais eram as ligações intelectuais que ele tinha, e como que essa pesquisa ela dialoga com principalmente esses discursos racializados do século XIX. Então, as teorias raciais, evolucionismo, darwinismo social e outros determinismos raciais diversos, como que isso influenciava na forma como que essa história da música é escrita. E aí acabei encontrando vários, não só indícios, mas comprovações de que isso acontecia e de que esses autores, no final das contas, estavam desenvolvendo essa ideia de uma música brasileira baseada nessa concepção de que nós iríamos, aos poucos, absorver, né, essa cultura negra, essa cultura indígena, para nos tornarmos brasileiros, né? Então a minha pesquisa de doutorado, que eu terminei em 2022, ela versa a respeito dessa perspectiva.